queridos amigos, irmãos em Cristo, boa noite. Que Jesus, o nosso mestre memorável, ele permaneça conosco. Hoje nós vamos conversar em torno do livro Ação e Reação, de André Luiz, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse livro ele foi escrito no tempo em que André Luiz ficara no período de 3 anos na Mansão Paz, que é uma instituição agregada à colônia Nosso Lar, como se fosse a Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, que é uma casa pequena, associada a uma outra instituição maior, como por exemplo a Mansão do Caminho. Então, André Luiz ficou durante este período nessa mansão e esse estudo que ele faz juntamente com o seu mentor, né, o coordenador da noite, que é Silas, e o seu amigo Hilário. Então, ele recolhe diversos depoimentos, diversas observações e eclode o livro Ação e Reação, que foi publicado em 1957. E nós vamos falar do capítulo 14, que vai referir-se ao resgate interrompido. Gente, acompanhe, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E nós vamos entender que na nossa vida nada é por acaso, que se tem uma justificativa. Principalmente nós que já temos acesso às informações da imortalidade da alma, nós vamos entender que as pessoas que estão à nossa volta, elas têm uma justificativa, têm uma razão para estar junto de nós. Observem. Chega então Ideu, né? Ideu é um dos personagens dessa ação, deste caso. Então, Ideu, Roberto, seu filho mais velho, Sônia, Márcia e sua esposa Marcela. Então, ele estava muito envolvido, né, por uma outra jovem, por nome de Mara. E Mara, de alguma forma, psiquicamente, estavam envolvendo. Mara fazia de tudo para que ele se separasse da Marcela. E ele estava também envolvido, porque Marcela era mais nova, era bonita, aquela coisa toda. Mara. E Marcela já estava cansada, mãe de 3 filhos, cuidando da casa. Imagine a condição física e psíquica de Marcela. Então, nesta noite, adentra a casa o chefe da casa, Ideu. E ele adentrou um tanto aborrecido, bêbado, fedendo a cachaça, como nós costumamos ver, fedendo a álcool. E quando está lá sentado, todo espalhado, chega Marcela para então dizer para ele da necessidade das crianças, que as crianças precisavam de alguns objetos e principalmente de alimentação. Aí então ele começa com seu rosário, como nós falamos no cotidiano. Mas não é possível, você quer dinheiro? Então vá trabalhar. A fala de Deus. Se eu soubesse que casamento era assim, eu não teria assinado esse contrato. Eu preferia a morte do que então me casar. E começou a dizer diversos impropérios para sua querida esposa. Uma mulher resignada, uma mulher então que preocupava-se em cumprir o seu dever. E quando essa discussão acalava-se, ficava mais intensa o processo dele gritando para com a sua companheira, vai que Roberto, seu filho mais velho, escuta toda essa gritaria e então corre em defesa da sua mãe. Abraça-se a mãe e o pai então começa a gritar: saia daqui, saia daqui. E ele com as mãos prontas para esmurrá-lo dizia: tenham vontade de matá-lo. Assim afirmava Ideu para o seu filho mais velho. Ele chorava, choramingava no colo da mãe, abraçado com a mãe, mas não deixava. Depois do pai muito bater, então ele ia para o quarto chorando. Aí nós perguntamos: como pode um pai odiar o seu próprio filho? Como é que pode um pai sentir o desejo de matar o próprio filho? Nós, que já temos a percepção da imortalidade da alma, nós vamos trazer uma lei, abrir um parêntese na história, para trazer a lei da reencarnação. E na reencarnação, nós sabemos que os espíritos eles podem reencarnar com o objetivo de resgatar,
nesse resgate e aprender novas lições. E quando nós falamos em reencarnação, nós vamos lá ao Livro dos Espíritos, na questão 132. Quando Kardec pergunta qual é o objetivo da reencarnação para os espíritos, qual é o propósito? Né? Para que então nós reencarnamos? Lembrando que para que possamos entender todo o contexto da conversa, Ideu assassinou Roberto em uma outra existência. Então notem que é por essa razão que ele tem essa aversão, esse desejo de matar novamente a esse que agora reencarna como seu filho. Então, quando os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual é o objetivo do processo reencarnatório, os espíritos nos dizem assim: Deus impõe com a finalidade de fazê-los chegar à perfeição. Então, observem a preocupação do nosso Pai amoroso. Esse Pai que ama a criatura humana, que sabendo que é possível esse resgate, essa reconciliação entre almas que um dia se feriram, então ele promove que esses seres retornem em um mesmo lar, em um mesmo ambiente doméstico, para que essa reconciliação, esse rever de conceitos possa acontecer. Mas Ideu não estava muito animado nessa situação, porque, prossegue os espíritos dizendo, mas para chegar à perfeição, observem, precisa passar por todas as vicissitudes da existência corporal. É necessário. Então, Ideu e Roberto vão vivenciar esses tormentos, né, de animosidade sentimental entre um e outro. Contudo, ele vai entender a situação e vai seguir para o quarto. A mãe então silencia em lágrimas, também deixa Ideu no seu processo, e vai que o pai, ele mesmo não conseguia entender por que a sua ternura, o seu amor para com Sônia e a outra sua filha Márcia. Não conseguia entender. E ele afirmava: minhas filhas, observem, minhas pobres filhas, que será de vocês no futuro? É por vocês que ainda me encontro aqui, tolerando a cruz deste lar. Observem que ele escolheu aquela família. Essas meninas reencarnam junto com ele. Ele já pretendia a separação. Todavia, pelo amor que sentia pelas duas meninas, ele se sentia preso àquele ambiente doméstico. E nesse caso, quando toda essa celeuma, toda essa confusão acontecia, então a querida Marcela, essa mulher devotada, colocava em oração. E ela orava ardentemente a Jesus, pedindo misericórdia, pedindo que Ideu abrisse os olhos e compreendesse a realidade. Vale lembrar que a Mara, a mulher que ele estava então se envolvendo, era tão audaciosa que ela escrevia cartas para Marcela, insinuando, dizendo as coisas que aconteciam, insinuando e até querendo que ela se separasse dele. Marcela, amorosamente, mesmo com o coração ferido, ela o que fazia? Queimava todas as cartas para que o companheiro não tivesse acesso às mesmas. E a coisa prosseguia. Nas suas orações, por ser tão ardente, é por isso que nós sempre falamos da importância de orar. A importância de implantarmos o evangelho no nosso ambiente doméstico. Porque quando a oração procede do âmago da alma, tenham certeza, convicção plena que os amigos espirituais ali se encontram e eles vão para nos assessorar naquilo que é possível de acordo com o nosso merecimento. Então Marcela ora, e a orar adentra espaço Silas, André Luiz e o seu amigo Hilário. Adentro justamente para tentar ver no que eles poderiam auxiliar, dentro de toda aquela situação, dentro de todo aquele conflito familiar que estava existindo. E apesar de todo o nosso esforço, o chefe da família mostrava-se cada dia mais indiferente e distante. Marcela se esforçava, ela fazia tudo que estava ao seu alcance, ela mobilizava o que era necessário para a paz se manter.
mas ele estava um tanto decidido e insatisfeito com a vida a qual ele mesmo havia escolhido. Ele pediu a Marcela para que pudessem reencarnar juntos para fazer esse reajuste. Então, ele estava enfadado, irritadiço, ele não concedia à esposa nem mesmo a gentileza de uma saudação. Amigos, amigas, vamos observar, vamos refletir nesse instante. Imagine um casal, né, vivendo no seu cotidiano e o companheiro nem lhe concedia uma leve saudação. Quantas pessoas nós podemos observar que estão vivendo no cotidiano dessa forma, debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama e não se conversam e não se falam mais. E muitos nem mais dormem na mesma cama, cada um num quarto separado, mas não dá uma boa noite, um bom dia. Então, isso é algo que nós precisamos observar. Será que vale a pena permanecermos em situação tão dolorosa? Onde o cumprimento lhe é subtraído? Então, ele estava fascinado pela outra, passando a odiar a sua companheira de fato. Toda vez que ele ia conversar, falar alguma coisa, quando Marcela ia conversar com ele, em sua mente passava a imagem, era uma leitura, passava a imagem de Mara. Então, quando ele lembrava de Mara, ele se sentia-se envolvido, porque Mara fazia magneticamente todo esse processo. Então, ele se sentindo tão envolvido, começava a desprezar a própria companheira. E ele pretendia livrar-se daquele compromisso assumido e queria trilhar, então, uma nova senda. Ele queria voltar a ser um homem solteiro para viver o seu pleno amor com a Mara, uma jovem leviana, conforme descreve o próprio livro. Vai que então lhe surge uma ideia. Opa! Que ideia será essa? A sua mente arquiteta um plano maquiavélico. Mas os amigos espirituais estavam presentes. Silas, Hilário e André Luiz. Lá estavam. E ele, para atender o seu intento, ele começa então a arquitetar esse projeto, mesmo preocupado com as suas filhas, mas ele queria fazer isso. Ele então planejou matar a própria companheira. No entanto, como atender ao problema do amor às pequeninas? Como ele faria isso? E ele reflete, sinceramente, pensava em si para consigo mesmo. Não amava o Roberto. Ele não amava o Roberto em função do que nós já citamos, a sua desavença por ele ter tirado a vida de Roberto em outro momento. O filho cujo olhar o acusava sem palavras, lançando-lhe no rosto, censurando o seu procedimento, mas adorava sinceramente Sônia e Márcia, com desvelada ternura que ele mesmo não saberia explicar tamanho amor por aquelas duas criaturas. Todavia, articulando o seu processo, o seu projeto, em querer tirar a vida da própria esposa, ele então, nesse momento, ele atrai outros seres. Por isso, amigos, que quando nós falamos do processo obsessivo, e algumas pessoas acreditam que o espírito é um monstro, que ele vem até nós porque nos achou coisa e tal. Não. Só há obsessor se existir a matriz, e a matriz somos nós. No momento que nós pensamos algo positivo ou negativo, nós iremos atrair seres desta ordem para estar perto de nós. Se for um pensamento favorável, um pensamento de constituir um trabalho para auxiliar alguém, auxiliar o coletivo, beleza, nós teremos espíritos desta ordem juntos para então empreender tal projeto. Portanto, nós afirmamos, aqueles que nos escutam agora, não tenham medo de empreender qualquer atividade na cena do bem. Eu estou só? Pode ir, vá, porque outros amigos do mundo visível, invisível, estarão contigo. E eles mesmos irão arquitetar, trazer outras pessoas para fazer parte
desse trabalho e a coisa vai crescendo e o trabalho precisa continuar. Naturalmente, que iremos lidar, iremos enfrentar desafios, porque o trabalho no bem, os desafios vão surgir. Mas aí nós precisamos ter fortaleza, nós precisamos ter a coragem, a fé robusta para seguir adiante com o projeto, porque tem amigos espirituais nos fortalecendo. Entretanto, Ideu, ele pensou, desenvolveu essa ideia, preocupando de forma tenaz os nossos amigos espirituais. Mas ainda assim, ele não renunciava ao carinho de Mara, cuja dominação lhe empolgava o sentimento enfermiço. Ele já estava doente, as suas emoções já estavam doentes, porque ele estava esquecendo do seu compromisso junto àquela família. Fosse onde fosse, não importava. Registrava ali a influência sutil a desfibrar-lhe o caráter e a dobrar-lhe o servil. O homem que até encontrá-lo, até o contrário, era um homem honrado, era um homem feliz com aquele núcleo que ele havia escolhido. Mas, ao se ver desta maneira empolgado pelaquela jovem leviana, ele trouxe uma desestruturação, uma desorganização para aquele ambiente. E não só a própria Mara, os próprios filhos também sofriam. Então, quando uma jovem ela decide envolver-se com um homem casado, ela tem a certeza que ela está envolvendo-se não é só com aquele senhor casado, mas é com a família, os filhos, a esposa, com todos que estão dentro daquele ambiente, eles estão sendo envolvidos e irão sofrer a interferência. E assim, nasce na ideia dele, no seu cérebro, a ideia de tirar a vida da própria esposa. Para isso, ele iria alterar a sua rotina. Como seria essa alteração? Ele não era um homem irritadiço? Não era um homem incompreensivo que chegava gritando com a sua confusão, com a celeuma que ele criava no ambiente doméstico? A partir desta ideia, ele iria passar a ser um homem mais compreensivo. Ele não ia mais estar gritando, nem reclamando, deixaria de falar mal de Marcela, iria passar a cumprimentá-la. Então, estaria deixando Marcela mais tranquila para ganhar sua confiança e assim ela ficar despreocupada para que ele pudesse arquitetar o seu projeto. Para defender Marcela, porque Marcela fazia parte da instituição que Silas e Hilário também faziam, estava ali trabalhando, Mansão da Paz. Então, para defender Marcela, cuja existência era amparada pela mansão, que representavam eles, assim afirma, o assistente reforçou o serviço de vigilância da casa. Queridos amigos, nós pedimos para que atentem neste momento para essa observação que os benfeitores nos fazem. A partir do instante que Silas percebeu o pensamento de Deus, ele vai fortalecer a vigilância daquela instituição doméstica. Lembrando, toda casa que ora, ele tem seu vigilante. Ele tem um amparo espiritual. Ele tem uma equipe que resguarda aquele ambiente. Então, e como ele pensou, imaginando que estivesse só, porque quando a gente pensa, o pensamento é só meu, estou sozinho, não. Quando a gente pensa, o pensamento expande-se em todo o ambiente. Expandindo-se, os homens espirituais perceberam. E então, para resguardar aquela casa, eles colocaram 2 companheiros abnegados, 2 espíritos que iriam vigiar 24 horas aquele ambiente, impedindo que aquele plano de Deus desse certo. Então, por favor, vamos refletir um pouco. 2 amigos, 2 espíritos colocaram ali Silas naquele reduto para vigiar aquele ambiente. Isso porque Marcela suplicou ao Pai misericórdia. Então, queridos amigos, seja qual for a sua dor,
ou a problemática que você vive neste momento, nós dizemos: ore. Chame o próprio Cristo para estar perto de você. Chame Jesus para lhe fortalecer e creia, saiba, estará junto de nós, amigos espirituais. Ainda que não tenhamos o olho de ver, como dizia Jesus, mas nós iremos sentir a proteção, o refúgio, o alívio, o lenitivo que Ele dá para as nossas almas. E nesse instante, é socorrida então, através da presença dos amigos espirituais, ela vai receber esse auxílio dos benfeitores. Vai que essa alma aturdida que estava e deu, e pela influência, observem, pela influência dos homicidas desencarnados, que haviam percebido o pensamento de Deus, eles então intentam aniquilar a companheira naquela mesma noite. Exatamente, amigos. Desejavam que o plano que ele havia articulado no seu psiquismo iriam fazer naquele mesmo dia. Mas voltamos ao Livro dos Espíritos. Quando lá na pergunta 459, Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas. E eles vão dizer: muito mais que vós imaginais. E muitas vezes são eles que vos dirigem. Então tenhamos cuidado. E vamos lembrar do que falou Cristo, o Cristo de Deus. Ele diz: orai e vigiai, o que significa observa os teus pensamentos. O que é que eu estou pensando neste momento? Aqui agora, que nós estamos assistindo essa palestra, eu estou de fato conectado com ela? Ou o meu pensamento está em outras coisas, está distraído? Então, estejamos atentos no que nós estamos pensando. E se o pensamento é contrário aos nossos princípios, nos cabe, na condição de filhos de Deus, de co-criadores, dizer: epa, sai daqui. Você não me pertence, eu não estou mais neste patamar. Ter essa ousadia, digamos dessa forma, de repudiar ao pensamento negativo, aquele pensamento que não lhe condiz. Não vamos abraçar algo que vai de encontro com os nossos princípios. Então, ele influenciado, lembremos que o pensamento partiu dele. E os espíritos desencarnados que comungam deste pensamento, dessa ideia homicida, aproximou-se, comungou com ele. E ele então estava prestes a realizar esse trabalho. Então, quando eles perceberam que ele iria executar naquela noite, mais do que depressa, saiu um dos benfeitores e foi buscar Silas. Silas estava em um outro trabalho, assistencial, junto a André e Hilário. Quando eles lhe informam do que iria acontecer, Silas de imediato deixa o trabalho e vai buscar a casa de Marcela com Ideu. E ele busca pessoas para auxiliar. Quando ele adentra o espaço, ele percebe o que estava já prestes a acontecer. Ele vai então e chama, já era alta madrugada, ele chama a menina, uma das filhas que ele muito amava, para espiritualmente. Ele acorda a menina espiritualmente e mostra para ela o que estava para acontecer. Ela percebe muito que depressa, a nível perispiritual, volta ao corpo rapidamente e sai gritando: papai, pai, papai, paizinho, não mate, não mate. Só que a sua voz ecoou em toda a casa. E ecoando, todos acordam, inclusive Marcela. Marcela acorda atordoada, sem entender o que estava acontecendo. E então, quando ela chega perto da criança, chega perto de Ideu, que estava junto com o pai, e percebe a arma, caros amigos, qual não foi então o sentimento e a percepção da nossa querida Marcela? Ela então diz para ele: Ideu, não te mates. Mudou totalmente o contexto da situação. Jesus é testemunha que tenho cumprido retamente o meu dever na condição de esposa. Se é de tua vontade, gente, isso que é o verdadeiro amor. Se é de tua vontade, se tu quer formar uma outra família, se tu quer então viver com aquela jovem, siga em paz. Mas, pela misericórdia divina,
não opte, não encaminhe, não vai enveredar-se pelo suicídio. No momento que Marcela fala palavras tão doridas e com mais profundo amor, a equipe espiritual presente ficará em lágrimas. O próprio André Luiz descreve isso, que choraram pela sensibilidade emocional daquele ser. E Deus assusta-se. E ele diz, desse jeito só me resta duas opções. O desquite ou o suicídio. Até ele ficou tocado pela tamanha sensibilidade e o desprendimento daquela mulher. Se é para que tu viva feliz e não caia na armadilha do suicídio, segue em paz. Pois eu terei forças para seguir a minha vida junto com os meus filhos. Irei trabalhar arduamente para então auxiliá-los. Segue a tua jornada. Entretanto, ela acalma os filhos, leva-os para a cama, né? E depois vai para o quarto, chora amargamente, aquele choro de deixar a sua alma dorida. Porque ela sabia como ela iria lidar com 3 filhos, sozinha, como ela iria ficar. Mas, antes de pegar no sono, ela ora. Gente, notem o que é uma mulher, como é uma mulher que ora na sua casa. Ela ora. E ela ora suplicando ao Pai misericórdia que lhe desse uma orientação, que lhe dissesse o que fazer, que lhe desse algum lenitivo para o seu espírito sofrido e dorido. Nada é por acaso, nem nada está perdido, nem nós não estamos sós. Nós estamos de alguma forma, de alguma maneira, nós estamos e somos sempre acompanhados e protegidos pelos benfeitores. Intuída pelos amigos espirituais ali presentes, ela tira as balas da arma. Então, não daria mais nenhum perigo para aquele grupo. Enquanto ela estava orando, suplicando, com as suas lágrimas correndo no seu rosto, torturada, naquela quietude que não seria peculiar, mas ela buscava acomodar-se. Ela dizia de si para si: ó meu Deus, compadece-te de mim, pobre mulher desventurada. Quer fazer sozinha na luta com 3 crianças. Quantas mães não dizem isso no dia a dia? Quantas mães não sofrem de todas as formas? Marcela sofria a violência psicológica, a violência do abandono, mesmo estando dentro de casa. Ela sofria a violência do abandono. E, na atualidade, quantas irmãs não sofrem violência doméstica, violência física, violência psicológica, violência verbal? Quantas irmãs nossas passam por isso? Muitas passam, muitas. E cabe a nós decidirmos se vale a pena continuar ou não. Então, uma decisão de fórum íntimo. Mas nesse momento em que ela estava nesse tormento, mas em que ela ora pedindo ao Pai para que se compadecesse dela, Silas chega e lhe aplica um passe magnético e a tira do seu corpo, do corpo físico. E ela vem para o espírito, ajoelha-se, rogando misericórdia. Silas a levanta e diz: não, Marcela, levanta-te. Somos irmãos em Cristo. E aqui estamos para te auxiliar. E enquanto ele a reanima, para que ela não se sinta sozinha, que ela estava acompanhada, porque o pai jamais abandona um dos seus filhos. E Jesus também fala isso, está lá em Jeremias 1:8, quando ele diz: não temas, eu estou contigo. Jeremias 1:8, eu estou contigo. E essa fala é extremamente profunda, quando Jesus afirma que ele está conosco e permanece hoje, aqui e agora. Você que escuta esta fala, neste instante, tenha convicção, o Cristo se faz presente. Os benfeitores estão junto de nós. Ao contrário, abrindo parênteses, quando nós estamos envolvidos, ouvindo coisas negativas, ouvindo só informações sangrentas, ali nós estamos com espíritos dessa ordem. Mas quando nós paramos, abrimos
a tela da nossa televisão, ou de um celular, ou computador, seja lá como for, para ouvir falas que eleve o espírito do ser humano, neste momento, os benfeitores conosco estão. E estando, ele realiza em nós aquilo que nós precisamos. Nos aplicam passe, nos fazem cirurgia, nos dão medicação, aquilo que é necessidade do ser, quando ele realmente acredita e deixa que o seu psiquismo, que o seu pensamento esteja envolvido com a fala que escuta. E então, quando Marcela, sendo socorrida naquele instante por Silas, ele a encoraja a, de fato, ceder e deu o divórcio. E ainda orienta, observe, além de ceder a ele o divórcio, ele lhe diz, não lhe queira mal algum. E também não queira mal a Mara, a mulher a qual ele estaria deixando Marcela para ir conviver. Então, no momento que ele diz, não lhe queira mal, ajude-o com tolerância e compreensão. E nós, no cotidiano, amigos, quando está na possibilidade de uma separação, como as mulheres, como nós mulheres, costumamos falar mal, querer maltratar, desejar vingança, desejar o mal para aquele ser. E os amigos espirituais nos orientam diferente. Não deseje mal para ele, lembrando que tudo que eu desejo ao outro, ele chega a mim. Por isso que o ideal é desejar sempre o melhor, porque o melhor vem para nós. Deseje prosperidade, que ele se reencontre consigo mesmo. Deseje paz, e essa paz voltará para nós. Então, não se queixe e nem lhe deseje mal algum. Mãe, você que é separado do pai do seu filho, não fale mal do pai para essa criança. Evite falar mal dele. Lembre-se que ele é pai do seu filho. Vocês podem estar separados, mas existe essa criança que precisa reconhecer aquele ser como seu pai. Deixe que ele mesmo enxergue os defeitos. Não seja nós, não seja você, mãe, a falar essas maldades para aquela criança, porque isso vai trazer sérios problemas psicológicos para aquele ser. Então não vamos contribuir com isso. E Silas ainda continua a orientá-la. Antes, roga a Jesus a bênção e ampare onde quer que ele esteja. Jesus, com certeza, ao observar a atitude de Ideu, iria ter compaixão. Todavia, Ideu irá precisar rever todo o seu contexto. Mas nós queremos chamar a atenção para você ou de você que nos escuta. Observem, evitemos falar mal daquele que nós, porventura, tenhamos nos separados. Não, deixe ele seguir a vida dele. Não se preocupe mais com o que ele vai comer, o que ele vai beber. Não. A partir daquele momento que houve a separação, segue a tua jornada. Foi então que surgiram diversas perguntas. E começou Hilário a perguntar, por que Marcela, meiga e honesta, na verdade, era odiada pelo esposo? Por que a preferência de Ideu para as meninas e também desdenhava, rejeitava Roberto? Por que isso acontecia? E a separação já em toda a sua perspectiva, né? Como entender todo esse contexto de situação? Vamos ver o teor da história? O que leva à reunião desses 5 espíritos? Observem. Em uma outra encarnação, Ideu era também casado com Marcela, aqui mesmo no Brasil. Por alguma razão, Ideu deixou-se se envolver por outra menina. Vai que ele se separa de Marcela e se casa com a outra jovem. Casado, já na florescendo a idade da irmã mais nova, porque os pais da moça que ele casou deixou, né, a sua esposa atual, na vida passada, deixou ela responsável pela irmã mais nova. Então, Ideu se casou com a mais velha.
E a mais nova, quando estava na idade já da adolescência, vai que ele também mexe com a menina mais nova. Isto é, ficou com as duas irmãs. A irmã mais velha e a irmã mais nova. Gastou tudo que tinha. Lembra do filho pródigo? Gastou tudo que tinha. E com as duas esposas, digamos assim, as duas irmãs, ele não mais suportava porque ficaram feias. Ele então joga as meninas no mundo do meretrício para que elas vendessem o corpo. Quem são essas meninas? Sônia e Márcia, que retorna para o ambiente doméstico, que foi rejeitada por ele, que foi largada ao tempo pelo próprio Ideu, depois que elas não tinham mais nada para lhe oferecer. E aí então, o que é que Ideu faz? Doente, sofrido, maltrapilho, vamos retornar para a cidade onde ele deixou Marcela, lá sozinha. Marcela ficou durante 5 anos aguardando esse homem. Vai que ele não retorna. 5 anos. Passou esse tempo todo, ela disse, bom, chegou um homem honesto, trabalhador, a encantou, ela sentiu-se envolvida por ele e casou. Quem é esse homem que ela casa? Roberto. Quando Deus chega, que encontra a Marcela toda serelepe, toda feliz com o seu novo marido, o que é que ele faz? Mata Roberto. Hoje Roberto matou aquele rapaz. Então ficaram esses 4 seres de alguma forma ligados a Ideu. E eles se encontram no mundo espiritual, lá reunidos, e Ideu pede a Marcela, como afirmamos anteriormente, para que pudessem retornar juntos para promover essa reconciliação. Por esse motivo que é resgate interrompido. Ele pediu para reencarnar naquele núcleo, com aquela família. Só que, mais uma vez, ele deixa-se vencer pelas más inclinações. Vamos lembrar de Kardec? Quando ele diz assim, reconhece-se o espírita por vencer as suas más inclinações. E naquele instante, Ideu não conseguiu vencer as suas más inclinações, deixando-se levar pela beleza, digamos assim, de Mara. E então, mais uma vez, vai se separar de Marcela para ir correr atrás da leviana Mara. E desta forma, traz André Luiz afirmando que esse resgate que haviam sido construído para promover essa reconciliação, havia sido interrompido pelo nosso querido Ideu. Quantos de nós, irmãos, não estamos aí, no nosso cotidiano, também interrompendo os nossos resgates? Porque não suportamos os desafios, não suportamos as dores. E aí onde nós chamamos, a literatura nos chama, para a resignação, para a paciência. Se neste meio, se nesta relação matrimonial não há violência doméstica, não há a violência verbal, existe a possibilidade dessa convivência, então vamos continuar convivendo. Porque na atualidade, nos fala a literatura, que existem basicamente 2 tipos de casamento. O casamento acidental e o casamento provacional. O casamento acidental é quando nós não temos um comprometimento no mundo espiritual. Isto é, quando não houve um planejamento no mundo espiritual para que este ser casasse em si. Então, como não houve esse planejamento, esse casamento é acidental. Eles se casaram por uma atração física, eles estão juntos simplesmente por uma questão, digamos, corporal, né? Desejos corporais. Então, chama-se a literatura, inclusive o livro Emoções que Curam, eu os indico a leitura, Emoções que Curam, de Hermance Dufour, ela fala sobre isso. E quando ela também vem explicar esse casamento provacional, que é o caso de Marcela e Ideu, eles planejaram esse casamento no mundo dos espíritos com o propósito de fazer essa reconciliação, essa nova leitura em suas vidas. Mas Ideu não consegue. Ele, infelizmente, não conseguiu vencer a sua má inclinação, que é justamente o que nós falamos de autotransformação, essa modificação interior. O que é isso? Modificação interior é justamente quando nós percebemos aquela inclinação negativa e nós falamos, opa, isso não me cabe.
Eu não preciso mais fazer isso. A minha religião não me permite, os meus princípios morais não me permitem mais fazer determinada coisa. Se Deus parasse um pouquinho e refletisse sobre isso, dizendo a ele mesmo que não caberia, que ele precisava ser resistente, é por esse motivo que nós, quanto os filhos de Deus, nós necessitamos de uma fé viva. Essa fé raciocinada que nos traz a doutrina espírita. Caso, com certeza, e Deus tendo essa ligação, essa conexão com o alto, ele buscaria forças no Pai, iria resistir à perseguição, digamos assim, ou à sedução de Mara. Mas, não tendo essa religião, não tendo todo esse, eu diria assim, esse comprometimento com a esfera superior, ele vai e então, mais uma vez, ele deixa passar, ele perde essa oportunidade. Quem está ao seu lado, quem está ao nosso lado, não está por acaso. Aquele marido difícil, o filho difícil, o vizinho difícil, enfim, essas situações desastrosas em nossas vidas têm uma razão de ser. E qual é o objetivo? Nos estimular ao progresso, nos empolgar à evolução. E essa evolução é algo primaz, é algo de grande relevância para sairmos deste plano de provas e expiações. A essa escola a qual nós precisamos agradecer, reverenciar, mas nós precisamos evoluir, porque o próprio planeta ele está tomando uma nova roupagem energética e nós, para estar nele, precisamos comungar com essa roupagem, com essa nova energia, que é a energia da regeneração. Queremos continuar nesse plano? Sim. Então, vamos vencer essas inclinações que vão de encontro aos princípios divinos. Vamos lembrar das leis que estão em nossa consciência, conforme está lá no livro dos Espíritos, questão 621, quando Kardec pergunta, onde estão escritas as leis divinas, ou as leis de Deus? E eles são, claro, na vossa consciência. Logo, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Se nós ainda insistimos no erro, é do nosso próprio livre-arbítrio. O que nós aqui estamos fazendo, qual foi o propósito de nós reencarnarmos? Para fazer o bem. Não nos cabe ficar na ociosidade, não é necessário. Nós precisamos nos empenhar no trabalho. Trabalho braçal, ocupando as mãos, mas de maneira muito essencial e especial, no trabalho interior. Trabalhando a nossa alma. E como é que eu faço esse trabalho íntimo? É justamente impedindo que ações contrárias ao bem nós continuemos a realizá-los. É isso que explica a autotransformação. É quando nós percebermos em nós mesmos que vamos pegar uma caneta que não nos pertence. Se essa caneta não nos pertence, deixa ela lá. Essa ação já é um passo para a autotransformação. Me sentir empolgado por aquela mulher bonita que passou, com aquela sainha curtinha, que a cabeça foi até aonde ela estava passando. Epa, deixa ela aí. Eu não preciso olhar, porque eu tenho algo melhor em casa. E quando você diz, epa, deixa ela lá, porque tem coisa melhor em casa, nesse instante você cortou o vínculo de querer estar de alguma maneira sendo teleguiado, sendo assessorado psiquicamente por aquele ser. É um esforço íntimo, amigos. É um trabalho interior. E nós somos chamados para esse trabalho. É o nosso propósito prioritário, exatamente esse. Trabalhar, burilar este espírito que está revestido por este corpo. E aí onde está a grande necessidade de também nos reconciliarmos conosco mesmo. Perdoemos-nos, abracemos-nos, amemos-nos. É de grande relevância esse olhar para com nós. Porque se Marcela tivesse esse olhar mais carinhoso para ela mesma, com certeza ela teria um novo ânimo para seguir. E ela recebeu dos benfeitores. Né? Então, trazendo para a nossa atualidade, saibam, todos nós, em todos os instantes, a todo momento, nós recebemos dos amigos espirituais esse ânimo. Todavia, nós necessitamos estar conectados com essas esferas superiores.
para então abrir portas para o bem adentrar as nossas vidas, para que a prosperidade chegue junto de nós, para que a felicidade que todo mundo almeja, que todo mundo quer, chegue em nós. Desta forma, nós concluímos a nossa fala, pedindo a Jesus que envolva a todos os irmãos que nesse instante escutam esta palavra, que possam trazer para suas vidas com o ideal de eu quero, eu posso e eu alcançarei a autotransformação e irei conviver comigo mesmo, com aqueles que estão à minha volta, porque não estão à minha volta por acaso, porque nós temos um comprometimento. Tendo esse comprometimento, vamos viver da melhor forma possível. E que Jesus nos abençoe. Muita paz.